A primeira batida veio do porão como um sussurro de ferro. A segunda fez o chão vibrar, como se a casa respirasse. Anika Keller apertou o casaco e disse: Marcus, por que a porta está trancada? O vento zunia nas janelas, e a lâmpada do corredor piscava. O cheiro de mofo subiu, doce e ácido, e a chave sumida ardeu em sua lembrança. Ela queria ligar a luz do porão, mas o interruptor falhou. Marcus respondeu leve demais: é só o cano. O cano gemeu. Mas havia algo mais, como unhas roçando madeira. Anika encostou o ouvido na porta. Ouviu um passo e recuou. O medo dela era simples e enorme. Abrir e encontrar o que não queria ver. O trinco tremeu sozinho, tão lento que pareceu chamar seu nome. Ela respirou fundo, tocou o ferro gelado, e a casa apagou num estalo. A escuridão abateu como um cobertor molhado, e o zumbido da geladeira morreu. Anika tateou a parede e sussurrou: Fica perto de mim, Marcus. Ele riu baixo, curto demais. O gerador não ligou. A casa cheirava a poeira antiga, e o ar tinha gosto de ferrugem. O medo dela virou ordem, encontrar a lanterna e ouvir de novo. Ela abriu a gaveta e achou a lanterna sem pilhas. Marcus disse: É só a chuva, volta pro quarto. A chuva bateu no vidro como passos apressados. Algo arranhou o rodapé atrás da porta do porão. Um som áspero, como dentes em osso seco. Anika segurou a respiração para contar os risos da madeira. 1, 2, 3. O quarto ecoou vazio, e o silêncio pareceu se curvar em volta dela. Se não é o cano, o que está pedindo para sair? O celular de Anika brilhou com 8% de bateria e um reflexo pálido. Ela disse: Me dá a chave, Marcus. Ele virou o rosto e esfregou o bolso. O vento gemeu na chaminé, e a casa respondeu com um estalo fundo. A meta de Anika era simples: ver o que estava escondido. O medo era que Vera quebrasse por dentro. Ela apontou a luz do celular para o rodapé e viu marca de arrasto escura e fresca. Marcus disse: Não agora. A palavra caiu como tampa de caixão. Anika notou um fio dourado no chão, fino como cabelo, vindo debaixo da porta. Tinha um cheiro doce e azedo, lembrando a adega. A luz piscou, e o passo voltou, um passo paciente, que parecia contar até 3. O bolso de Marcus tilintou bem de leve. Quem ele trancou lá embaixo? O som mudou. Não era arranhão. Era respiração. Lenta, funda. Anika recuou um passo e disse: Se for um animal, abrimos juntos. Marcus ficou imóvel. A memória mordeu. Aquela discussão na semana passada sobre promessas e portas trancadas. A casa guardava segredos, e o corredor cheirava a adega fria. Uma gota caiu do teto, mas não havia goteira. A lanterna falhou e retornou num pulso fraco. Do outro lado, algo encostou na madeira com cuidado, quase um carinho. Marcus sussurrou: Não abra. A voz dele saiu quebrada, como se pedisse perdão e ameaça ao mesmo tempo. Anika encostou a testa na porta e ouviu um nome sussurrado. O nome era o dela. Quem, além dele, conhece meu nome aqui? Anika decidiu que esperar era pior que ver. Ela disse: 3 segundos, e abrimos. O trovão respondeu, tardio e grosso. Marcus ergueu a mão. Marcus ergueu a mão. A pele dele estava gelada.
O telefone vibrou com uma notificação sem remetente. Uma foto antiga da casa, com um porão aberto e um borrão na escada. O coração de Anica bateu rápido, como porta sem óleo. Ela ouviu um clique minúsculo dentro da fechadura, como se alguém lá dentro tivesse unhas de metal. Se for verdade, eu aguento. Ela sussurrou. O som do passo ficou mais perto. Um só passo, obediente. O vento apagou a chama da vela da sala. Marcos fechou os olhos. O metal esfriou na palma dela. Porque a chave pareceu virar sozinha. O estalo ecoou pelo corredor e o trinco da porta girou sozinho. Anica recuou, tropeçando no tapete encharcado. Marcos! O que você fez? Gritou. Mas o som foi engolido por um vento frio que subiu do porão. A lâmpada piscava, projetando sombras longas e vivas nas paredes. Marcos correu para segurar a porta, mas algo empurrou de dentro, com força quase humana. O cheiro de ferrugem e terra úmida encheu o ar. Não era para acontecer agora, ele murmurou. Anica sentiu o chão vibrar sob os pés. Ouvia vozes confusas e distantes, como se várias pessoas sussurrassem em uníssono. O que tem aí embaixo? Perguntou ela. Marcos não respondeu. A fechadura saltou, e um som, meio respiração, meio riso, escapou. O medo virou corrida, o silêncio veio pesado, quebrado apenas pelo pingar do teto. Anica e Marcos sentaram-se no chão, respirando rápido. Não era o cano, ela disse, a voz trêmula. Marcos balançou a cabeça. Eu tentei conter, mas ela acordou. O ela soou estranho, como se falasse de alguém conhecido. A lanterna oscilava, iluminando poeira e marcas antigas de garras na parede. O medo deu lugar à confusão. Anica perguntou: por que você trancou alguém lá? Marcos desviou o olhar. Não era uma pessoa. Era um erro. A palavra ecoou fria e viva. O telefone vibrou de novo com uma nova mensagem. Desce, antes que ela suba. O vento soprou pela fresta da porta. Algo respirava do outro lado. Anica desceu 2 degraus. O ar ali embaixo parecia espesso, como vapor quente. Cada passo ecoava, e o som de correntes arrastando surgia no fundo. Marcos ficou na entrada, o rosto pálido. Ela não gosta de luz, disse ele. Anica apontou a lanterna e viu uma sombra humana se movendo. Lenta, como se dançasse. Quem é ela, Marcos? O sussurro veio da escuridão. Você também mentiu. Anica congelou. O som vinha de uma voz feminina, fraca, mas familiar. O piso rangeu, e algo metálico caiu. Marcos gritou. Sobe agora! Mas a sombra já se arrastava para a luz, revelando um rosto coberto por manchas e olhos que pareciam reconhecer Anica. No meio da confusão, uma voz diferente surgiu das escadas. Calma. Rouca. Era Greta Vogel, a vizinha idosa, envolta em cheire e chuva. Vocês abriram o que devia dormir. Anica virou. Surpresa. Greta desceu lentamente, o olhar firme. Há muitos anos, Marcos me prometeu nunca mexer no porão. Anica tremia. O que está acontecendo? Greta aproximou-se. Pousou a mão no ombro dela. O segredo era antigo, menina. Enterraram o mal, mas não o apagaram. Marcos fechou os olhos. Ela quer o nome de quem a traiu. O mal lembra, mesmo quando a gente esquece. A sombra voltou a se mover no fundo, agora mais perto. Anica respirou fundo, o medo misturado à fúria. Se o mal quer um nome, vai ouvir o meu, disse, e empurrou Marcos de lado. Greta murmurou. Cuidado. Ela engana pela voz.
A escada gemeu sob os pés de Anica. Cada degrau mais frio. Você não entende. Ela te conhece. Mas era tarde. A lanterna tremia na mão dela. As correntes tiniram lá embaixo, chamando. Um grito abafado ecoou. Anica desceu o último degrau e viu algo brilhar no escuro. Um espelho antigo, coberto de sangue seco. Seu próprio reflexo a observava, sorrindo. O amanhecer chegou calmo demais, com o cheiro úmido de terra subindo pelas frestas. Anica acordou na sala, coberta por um cobertor que não lembrava ter usado. Greta preparava. A noite passou, disse ela, serena demais. Marcos observava pela janela. As mãos trêmulas. A aparente paz soava errada. Como uma música tocada fora do tom. Quem era ela? Perguntou Anica. Greta respondeu. Uma lembrança que o tempo tentou esconder. O sol entrou pela janela, mas o brilho parecia frio. Anica respirou fundo, aliviada por estar viva, mas o olhar de Marcos não a acompanhava. Ele evitava seus olhos, movendo os lábios em silêncio, como se repetisse uma prece. Algo no ar sussurrava. Ainda não acabou. O chá fumegava entre as mãos de Anica. Ela falou comigo, murmurou. Greta assentiu. Ela fala com quem ainda deve algo. Marcos se aproximou devagar. Eu devia ter contado antes. A voz dele parecia pesar toneladas. Contado o quê? Perguntou Anica. Ele hesitou. Aquela mulher era minha irmã. O silêncio foi tão profundo que o vento parou. Greta desviou o olhar, fingindo não ouvir. Ela morreu aqui há 10 anos, completou Marcos. Anica apertou o copo até o vidro ranger. Você aprendeu. Marcos balançou a cabeça, lágrimas contidas. Eu tentei salvá-la. O toque dele na mão de Anica foi suave, mas algo no gesto fez o coração dela encolher. Um toque pode esconder mais do que revelar. Horas depois, no jardim encharcado, Anica e Greta caminhavam entre as flores mortas. Ele mentiu, disse Anica. Greta respondeu. Mentiras também protegem. A irmã dele não morreu de doença. Ela foi sacrificada. O vento soprou forte, levantando folhas. Anica sentiu o estômago revirar. Por quê? Porque a família Keller fez um pacto, um mal para deter outro. A voz de Greta tremia entre medo e lembrança. Você é o preço novo, Anica. Ela parou, encarando a mulher. Como você sabe disso? Greta sorriu, mas os olhos brilharam em tom estranho. Porque fui eu quem a trancou primeiro. Anica correu para casa, o coração disparando. Marcos esperava na porta. Pálido, Greta mentiu. Gritou ela. Ele respondeu. Não, Anica. Ela disse a verdade. Antes que pudesse reagir, sentiu o ferro frio das algemas em seus pulsos. O que está fazendo? A voz dela se quebrou. Marcos desviou o olhar. Ela precisa de alguém vivo para terminar o ciclo. O chão pareceu girar. Você prometeu me proteger. Marcos sussurrou. A dor atravessou como lâmina. Greta surgiu atrás dele, trazendo o espelho coberto de panos. A alma dela precisa de espelho novo. Anica tentou gritar, mas o pano abafou o som. A confiança quebrou.
Como o vidro estilhaçado no chão. E o som do espelho rachando encheu o porão. A vela piscou e apagou. Greta caiu, sufocada pelo próprio grito. Marcos tentou soltar Anica, mas a corrente queimava as mãos dele. Ela não quer mais você, Marcos, disse Anica. A voz rouca. A sombra emergiu do espelho, tomando forma humana, o rosto da irmã dele, agora distorcido. Marcos recuou, em prantos. Perdoa, sussurrou antes de ser puxado pela escuridão. O corpo sumiu dentro do vidro. O silêncio voltou, pesado. Anica caiu de joelhos, tremendo. Lágrimas e sangue se misturavam. Ela quer vingança, não paz, murmurou. A lanterna brilhou sozinha, iluminando o reflexo dela no espelho. Sorrindo, mas com olhos que já não eram seus. O silêncio do porão era pesado, quase vivo. O ar cheirava a ferro e cinzas. Anica abriu os olhos devagar, sentindo o frio no chão de pedra. A corrente solta pendia da parede, balançando sozinha. O espelho estava rachado, e dentro dele o reflexo tremia como água. Marcos não estava mais ali. Greta também não. Só o eco de seus nomes. Tudo acabou? Perguntou, a voz fraca. Nenhuma resposta. Apenas o som distante de passos que não existiam. O medo agora era vazio. E o vazio parecia pensar. Anica se levantou, tropeçando nas lembranças. O reflexo no vidro se estabilizou. Ela viu não apenas o próprio rosto, mas outro. O mesmo sorriso de Greta. Algo dentro dela entendeu. A alma da velha nunca quis sair, apenas mudar de cor. O som do vento trouxe um cheiro familiar. Lavanda e madeira queimada. A lembrança abriu-se como uma porta. 10 anos antes, uma menina chorava no mesmo porão. Greta estava lá, segurando uma vela. Marcos, mais jovem, observava. Ela é inocente, ele disse. Greta respondeu. É o sangue que o espelho quer. Não a alma. O grito da menina se perdeu no escuro. De volta ao presente, Anica tocou o vidro e sentiu calor. As vozes do passado ecoavam dentro de sua mente. Você não nasceu, Keller, sussurrou o reflexo. Foi escolhida. A garganta dela apertou. As imagens da infância, o orfanato, a adoção, tudo parecia um ensaio para aquele momento. A verdade queimou devagar. Ela era o novo recipiente do pacto. Anica encarou o espelho. Por que eu? A voz de Greta ecoou de dentro. Calma, distante. Porque você tem o que eu perdi, esperança. O reflexo dela piscou, e os rostos se fundiram por um instante. O coração de Anica batia alto, cada pulsar parecendo um trovão. Você destruiu Marcos. O espelho tremeu. Ele escolheu o medo. Você escolhera o poder. A raiva subiu, cortando o ar. A raiva subiu. Eu não serei você. Um riso baixo preencheu o porão. Todos dizem isso. No começo, a rachadura do vidro brilhou como fogo. Anica aproximou o rosto, e a superfície líquida começou a se mover, mostrando memórias que não eram suas. Greta jovem, sorrindo, sacrificando outros. O passado e o presente se fundiram, e o espelho sussurrou. Somos a mesma. O espelho vibrou, e Greta apareceu inteira do outro lado, viva, sorridente, serena. Você acha que eu sou o mal? Perguntou. Eu só mantive o equilíbrio. Você matou crianças. Greta riu baixinho. Elas viveram em mim. Eu dei continuidade. O brilho do vidro pulsava como um coração. Sem mim, o mal real despertará. Anica olhou em volta. As paredes pulsavam também, como se a casa respirasse.
Então não era uma prisão, murmurou. Era um escudo. Greta assentiu. E agora você deve decidir. Me deixar viver dentro de você, ou deixar o mundo morrer lá fora. A escolha pesou no ar. Pela primeira vez, Anika percebeu. Talvez a velha nunca mentiu. O tempo pareceu parar. A respiração de Anika se misturou ao som do espelho. Então esta é a verdade, sussurrou. Eu nunca lutei contra o mal, apenas contra mim. O reflexo de Greta desbotou, restando apenas o rosto de Anika. Mas agora havia serenidade. Você entende, murmurou a voz. É a escolha. As lágrimas escorreram lentas. Ela ergueu a mão e tocou o vidro. O espelho se acalmou. As rachaduras fecharam. A luz mudou de tom, fria para dourada. O porão respirou alívio. Eu aceito o que sou, disse. E no instante em que as palavras saíram, a casa parou de ranger. A velha foi embora. O espelho ficou claro. Anika sorriu, cansada. Pronta para o que viria depois. O ar estava denso, quase sólido. Cada passo de Anika ecoava na casa vazia, como um tambor anunciando guerra. O espelho tremia no porão, pulsando com luz fria. Lá fora, o vento rugia, e o trovão respondeu. Ela sentiu o medo vibrar nos ossos. Mas o medo já não mandava. Acabou Greta. Sussurrou. O reflexo respondeu com voz dupla, humana e não humana. Nada termina, apenas muda de forma. A luz piscou. As paredes exalaram fumaça e poeira. Um sussurro subiu das rachaduras. O nome dela, repetido, cantado. O chão tremeu, e o som dos passos vindos do espelho se aproximou. O ar se partiu num estalo seco, e então, o silêncio. O tipo que precede o impacto. O espelho se abriu como água rasgada. Greta saiu, metade sombra, metade carne. Você roubou o que me pertence, disse. Anika recuou, firme. Eu libertei o que você escravizou. O ar estalava entre elas, eletrificado. O chão vibrava como se a casa respirasse raiva. Sem mim, você morre, gritou Greta. Sem você o mundo respira, respondeu Anika. O espelho rugiu, refletindo 1000 versões dela mesma. Cada reflexo gritava um fragmento da verdade. Você me criou, disse Anika, o rosto iluminado pelo clarão. E eu vou te apagar. Um estrondo quebrou o teto. Chovia dentro da casa agora. Água e pó se misturavam. As duas se enfrentaram no centro do porão. Luz contra sombra. Passado contra presente. Uma explosão de luz atravessou o teto. E o porão virou neblina. Entre o caos, uma voz ecoou. Marcos, ele estava ali. Translúcido entre o espelho e o mundo. Anika, ela precisa de mim, disse. Greta o fitou com raiva. Você falhou antes. Não falhará outra vez. Ele sorriu, triste. Desta vez, eu escolho o fim certo. O espírito se lançou sobre ela, abraçando a sombra. O brilho tomou conta, um clarão quente e cruel. Anika gritou, tentando alcançá-lo, mas o espelho engoliu os dois. O som cessou. Apenas o eco do nome de Marcos restou no ar. O chão parou de tremer. Anika caiu de joelhos, lágrimas e poeira se misturando. Você me salvou. Outra vez. O espelho rachou de vez, cuspindo faíscas e sangue. Anika levantou-se, cambaleando.
O reflexo agora mostrava o rosto dela dividido em luz e sombra. Acabe com isso, murmurou uma voz dentro da mente. Destrói ou aceita. Ela segurou a lanterna, virou-a ao contrário e bateu contra o vidro. Um som metálico ecoou como um grito humano. O espelho gritou de volta, mostrando flashes de memórias, infância, rituais, mortes. Eu não sou você, ela disse. Eu sou o fim. A casa começou a desmoronar. Fumaça e vento giravam em torno dela. A superfície rachada do espelho refletia o fogo que subia das velas caídas. No último golpe, a imagem de Greta sumiu. O vidro explodiu. E a escuridão respirou alívio. O dia amanheceu sobre ruínas. A casa estava em silêncio, exceto pelo canto distante dos corvos. Anika caminhou descalça entre os destroços. O espelho agora era apenas pó reluzente no chão. A luz do sol atravessou a janela quebrada e desenhou no chão a forma de um círculo, o mesmo selo do ritual. Ela respirou fundo, o peito leve, mas o coração pesado. Você venceu, Marcos, murmurou. O vento soprou, leve, quase como resposta. Um novo som surgiu, o de passos, mais suaves. Anika sorriu, olhando para o... Eu ainda estou aqui, e pela primeira vez, o porão parecia quieto, sem vozes, sem sombras, apenas o som da vida voltando. O vento cessou. A poeira caiu devagar, cobrindo tudo como neve antiga. Anika ficou parada entre os escombros, o corpo imóvel, ouvindo apenas o próprio respirar. O porão agora parecia outro lugar. Sem gemidos, sem ecos. Apenas o som distante de água pingando. A luz da manhã entrava pelas rachaduras do teto, revelando o que restou. Nada, além de paz. Ela andou lentamente, cada passo pesado, cada suspiro lembrando uma perda. As paredes queimadas exalavam o cheiro do fim. Marcos, murmurou, o nome saindo como prece. O silêncio respondeu. O espelho destruído refletia apenas cinzas. Tudo o que existia antes estava morto, e mesmo assim o mundo parecia respirar de novo. O sol subiu devagar, e Anika sentou no chão frio. O silêncio agora doía mais que os gritos da noite anterior. Fechou os olhos vendo flashes. O rosto de Marcos sorrindo, o toque da mão dele, o último olhar. Você sempre escolheu o amor, mesmo no fim, sussurrou. O coração pesava entre culpa e gratidão. As lembranças dançavam, suaves, como folhas ao vento. O eco de Greta ainda vivia em algum canto da mente, mas sem força. Ela sabia. O mal não some, adormece. Respirou fundo, sentindo o ar novo. Lá fora, um pássaro cantou pela primeira vez desde a tempestade. A vida continuava. Não igual, mas continuava. Um brilho suave cortou o ar. Anika levantou o olhar e o viu. Marcos, de pé na entrada, feito de luz e memória. A voz dele era calma, distante, sem dor. Eu nunca quis que fosse assim, respondeu ela, os olhos marejados. Ele sorriu. Foi o único caminho. O tempo pareceu parar, o ar se tornando leve. Ele estendeu a mão,
mas não havia toque, apenas calor. Viva por nós dois, ela assentiu, o peito ardendo entre perda e alívio. Mas o espaço onde ele estivera parecia mais claro, como se o amor tivesse ficado. Do lado de fora, o jardim morto esperava. O vento carregava o perfume fraco de lavanda. Anika ajoelhou-se junto ao chão úmido, onde pequenas flores tentavam nascer entre as cinzas. Lembrou-se das palavras de Greta. O mal é escolha. Elas soaram diferentes agora. Menos como ameaça, mais como verdade. Mesmo o mal ensina, murmurou. Agora você entende, menina. Anika fechou os olhos. Entendo. Uma lágrima caiu, e o vento a levou. Pela primeira vez, ela sentiu que o peso não era castigo. Era herança. Uma memória viva para que o erro não se repetisse. O dia seguiu silencioso. Anika caminhou até o portão da propriedade, levando apenas uma mala pequena. Olhou para trás uma última vez. A casa destruída, o passado enterrado. O sol dourava o campo ao redor. Adeus, disse, não para casa, mas para o que fora. A brisa soprou, e o som leve de risos infantis pareceu cruzar o ar. Ela sorriu, sabendo que não era assombro, mas lembrança. Caminhou pela estrada de terra, cada passo marcando o renascimento. O céu limpo refletia paz. O fim é só o começo, murmurou. E continuou, deixando o silêncio transformar-se em vida. O silêncio era profundo, quase sagrado. O vento movia as folhas como se sussurrasse nomes esquecidos. Anika observava o horizonte, onde a luz do sol tocava ao campo queimado. Tudo parecia calmo, mas dentro dela ainda havia ecos. O som das correntes, o brilho do espelho, as vozes. Agora pareciam sonhos distantes. Valeu a pena? Perguntou baixinho, sem esperar resposta. O mundo respirava de novo, mas algo dentro dela nunca voltaria ao que era. A paz tinha um preço. Ela olhou as próprias mãos, marcadas por cicatrizes, e sorriu leve. Nada foi em vão. Murmurou. O céu respondeu com silêncio. E naquele silêncio, a história encontrou descanso. Ela caminhou até o rio que cortava o vale. A água corria calma, refletindo o azul claro do céu. Tirou do bolso um pequeno fragmento de espelho. O último. Olhou o reflexo e viu apenas si mesma. Sem sombras, sem vozes. Agora posso te deixar ir, disse. E lançou o fragmento na correnteza. O som da água o levou devagar, dissolvendo o passado. Um sorriso breve surgiu, leve como o vento. O peso desapareceu. Ela se afastou, os pés marcando a lama, o sol aquecendo a pele. O mundo seguiu com ela, silencioso, mas vivo. Cada passo parecia apagar o medo e desenhar um recomeço. E, na mochila, Anika guardava um envelope amarelado. Ao abri-lo, encontrou uma carta antiga. A letra de Marcos. Se eu não estiver aqui, lembre-se. O amor é o que impede a escuridão de vencer. As palavras pareciam novas, mesmo escritas há anos. Ela leu em voz baixa, sentindo cada sílaba vibrar no peito. Você me salvou, respondeu, olhando o céu. O vento soprou, leve, girando as folhas em volta dela. As lembranças deixaram de doer. Agora eram parte do ar. A carta caiu de suas mãos, levada pelo vento. E ela soube que a história deles nunca seria esquecida, apenas transformada em silêncio e luz. O tempo passou.
O vale floresceu de novo e a casa queimada virou ruína coberta por flores selvagens. Crianças brincavam por perto, sem saber o que ali aconteceu. Anica caminhava entre elas, em paz, observando o riso que substituiu o medo. Um vizinho a cumprimentou. Está mais leve hoje. Ela respondeu apenas com um aceno. No ar, o perfume de lavanda voltava. Fraco, mas vivo. O passado dormia sob a terra, e o presente respirava. O sol tocava seu rosto com ternura. Pela primeira vez, o silêncio era apenas silêncio. Sem dor. Sem vozes, apenas vida. Ao entardecer, Anica parou no alto da colina. O céu dourado refletia no rio, e o vento trazia ecos de um tempo que já não a feriam. Fechou os olhos e respirou fundo. Toda verdade tem um preço, disse. A voz quase um sussurro. Ficou em silêncio por um instante. Depois completou. Mas viver vale mais que temer. O sol se pôs lentamente, banhando o campo de luz laranja. O mundo parecia limpo. O coração também. O passado virou lembrança, e a lembrança virou força. O último raio de sol tocou o rosto dela, e, no reflexo invisível do ar, um sorriso respondeu.